Livro Amar e Ser Livre, de Sri Prem Baba. Capítulo 4. Nós. Parte 1. Pouco a pouco vamos abrindo os caminhos e avistando o novo. Vamos começando a navegar em alto mar. Já evoluímos no trabalho de purificação e desenvolvemos até certo ponto a virtude da autorresponsabilidade, o que significa que já podemos libertar nosso sistema de uma parte do medo e do ódio. Já é possível começar a avistar no horizonte a possibilidade de um novo tipo de união, um novo casamento. Porém, todo esse entendimento não é capaz de promover a transformação. Os ensinamentos, instrumentos e ferramentas transmitidos só poderão ajudá-lo se você realmente levá-los para a prática do dia a dia. Fica o convite para você fazer uso deles. Em primeiro lugar, identifique suas insatisfações. Tenha coragem de olhar para aquilo que não está bom na sua vida, aquilo que você gostaria que fosse diferente. Atente também para que você está freneticamente tentando alcançar, mas que quanto mais corre atrás, mais distante fica de você. Observe a ansiedade, a angústia e a frustração que nascem dessa situação. Elas identificam uma possível contradição dentro de você. Possivelmente há em você um não para aquilo que conscientemente você deseja. Abra-se para permitir tomar consciência desse não. Mais do que isso, procure se existe em você um desejo pelo oposto daquilo que você conscientemente quer. Assim começamos a entender melhor os conflitos nas relações humanas e, quem sabe, conseguimos abrir os caminhos para visualizar como seria essa nova relação, na qual duas correntes positivas se encontram em dois sim e se encontram. Porque o encontro entre dois não, entre um sim e um não, é fácil de visualizar. Esse é o velho padrão. A esta altura, talvez você esteja ansioso se perguntando: afinal, como é esse tal de novo casamento? Talvez você tenha muitas ideias ou idealizações sobre como seria a nova relação. Talvez você tenha identificado que se encontra em um velho casamento e esteja em busca de respostas. Alguns podem até estar convictos de que esse negócio de relacionamento não é para eles. Se algum desses for o seu caso, não se preocupe. Nesse plano, o novo casamento raramente acontece cedo na vida, pois uma relação desse tipo só pode surgir após um profundo amadurecimento. O velho casamento tem uma importância no processo evolutivo, apesar de tudo. Dependendo do karma da pessoa, ela pode precisar viver essa experiência para aprender e integrar certos aspectos da personalidade. Não importa a idade, o sexo, a raça e a religião. Estando encarnado neste plano, você está matriculado na Universidade dos Relacionamentos. Esse é o grande tema. Alguns estão nos exames finais, outros ainda estão na prova de ingresso. O que determina quão avançados estamos é a nossa capacidade de assumir responsabilidade, pois somente através dessa maturidade podemos perdoar e agradecer. Sem essa virtude, não é possível se formar neste curso. Relaxe e aproveite a jornada. O orgulho e o medo da intimidade. Costumo dizer que, apesar do romantismo, o relacionamento pode ser visto como material de escola. Muitas vezes, uma relação aparentemente negativa é melhor que o isolamento, porque proporciona oportunidades de aprendizado. Portanto, se você está sozinho, é importante avaliar o real motivo dessa escolha. No capítulo 3, eu fiz uma sugestão. Se você está se relacionando ou quer se relacionar, preste atenção para ver quem em você está manifestando esse desejo. Tome consciência de suas motivações, cheque possíveis padrões destrutivos inconscientes. Faço a mesma sugestão agora para quem está sozinho e não quer se relacionar. Observe atentamente e busque compreender o que te leva a querer ficar sozinho. Trata-se mesmo de uma escolha, uma ação consciente ou é apenas uma reação? É importante que essa escolha seja consciente, o que significa que não é produto do medo ou do ódio, mas sim de um sincero desejo de aprofundar-se em si mesmo através da solidão. Avalie sinceramente por que você quer seguir dessa maneira, para ver se não é uma fuga. A resposta está dentro de você. Você já sabe.
A maioria das pessoas que decide ficar sozinha faz isso por medo ou por ódio. Em outras palavras, é porque elas têm muita dificuldade de lidar com determinadas partes de si mesmas que são ativadas dentro da relação. Ainda é raro ver alguém sozinho pela consciência de um comando do coração, por saber que é isso que a alma está precisando para se expandir, naquele momento. Normalmente, as pessoas escolhem ficar sós porque a relação se tornou muito desafiadora. Elas não conseguem atravessar determinado estágio por medo da revelação. E sem revelação, não há intimidade. A intimidade é o encontro de dois centros. Ela é que possibilita o encontro entre duas correntes de ecoessências. Duas correntes positivas, duas forças que dizem sim. Experimentar e sustentar o prazer positivamente orientado dentro de uma relação só é possível se houver intimidade. E intimidade é sinônimo de transparência. Nada de segredos, nada de mentiras. Isso permite que, pouco a pouco, o medo e o ódio que estão impedindo a união sejam transformados em confiança e amor. Porém, esse movimento em direção ao centro normalmente causa medo, porque intimidade exige revelação, o que pode representar uma desconstrução a fim de uma fantasia. Quando você se aproxima de alguém, a imagem que criou para si e para o outro é ameaçada. A verdadeira intimidade vai muito além da nudez física, é a nudez da alma. É estar verdadeiramente despido de qualquer proteção, qualquer máscara. É ter disposição de tornar-se completamente vulnerável. Porém, se você ainda não se desvendou suficientemente a virtude da confiança, isso não será possível. Se não confia, você não se abre, pois se sente ameaçado. Você teme a resposta do outro à sua revelação. Teme ser ferido novamente no mesmo lugar machucado. Por trás desse medo, normalmente está uma vergonha, que é uma filha do orgulho. Por causa dele, você precisa se esconder. O orgulho está sempre protegendo alguma miséria que você mesmo não aceita e que, portanto, não quer que ninguém descubra. Então, você precisa construir grandes muros para manter-se isolado. Quanto maior a humilhação ou a dor que você esconde de si próprio e do mundo, maior é o medo e, consequentemente, maior o isolamento. O orgulho é um dos maiores impedimentos para a evolução dos relacionamentos. Assim como todas as matrizes do eu inferior, nós o criamos e alimentamos para nos protegermos da dor. Ele é um guardião que está a serviço de impedir a nossa entrega a outro. É uma entidade muito complexa, que tem centenas de agregados psicológicos. E um dos principais é a vergonha, ao lado da autoimagem idealizada, um conjunto de máscaras muito bem construído com base no medo, ao custo de tremendos esforços. No mais profundo, temos medo de manifestar a verdade que nós somos. E para que podermos nos mover no mundo, protegidos das nossas dores e da própria verdade, construímos essa autoimagem, que costumo chamar também de eu idealizado. Esse eu se torna tão concreto, tão grudado em nós, que passamos a acreditar que somos isso. Passamos a acreditar que essa é a nossa realidade final, que é tudo o que temos, e que se abrirmos mão das máscaras, não sobrará nada. Mas o que precisa ser compreendido é que você não conhece tudo o que você é. Você não é apenas o que pensa ser. A imagem que você faz de si mesmo representa apenas uma parte muito pequena de você. Pode ser muito difícil de acreditar, mas você é a própria fonte eterna do amor e da luz. Para alguns, isso até pode soar ridículo. Mas estando identificado com as máscaras, você teme justamente revelar-se esse tudo que você é. Você teme estar trocando tudo por nada, mas é justamente o contrário. É como se um mendigo estivesse sentado em um baú repleto de tesouros enquanto pede esmolas. O orgulho, portanto, está a serviço do medo. Ele quer manter a autoimagem idealizada, que dá sustentação à falsa ideia de eu. Ele faz com que você tente controlar tudo para manter essa grande ilusão. Estratégias de fuga. As experiências vividas dentro da esfera dos relacionamentos sempre nos exigem superação. Superação do medo, da vingança, do controle, da vergonha e etc. Somos constantemente chamados a tomar consciência das partes negadas de nossa personalidade,
para então purificá-las, porque sem isso não podemos encontrar a fonte do amor dentro de nós mesmos. E ao evoluirmos no processo de purificação, começamos a encontrar a verdadeira autoconfiança, que nos permite percorrer o caminho da ascensão. Por isso, o relacionamento traz muitos desafios. Já tivemos a oportunidade de abordar alguns deles anteriormente, mas os desdobramentos são muitos e, nesse caminho do resgate da autoconfiança, inevitavelmente precisaremos correr riscos, para os quais nem sempre estamos prontos. Então, muitas vezes, voltamos a fechar o coração e a fazer uso dos velhos mecanismos de defesa. Voltamos a agir no padrão antigo. As principais estratégias de fuga se manifestam como necessidade de variedade, uma compulsão de trocar de relacionamento, esfriamento do fogo erótico, perda de interesse pelo outro, o isolamento, não se relacionar. Essas são as estratégias que o orgulho encontra para impedir a revelação. Por meio delas, tentamos nos manter na periferia, ou seja, não nos permitimos tocar o centro, o âmago do outro, e, igualmente, não nos permitirmos sermos tocados por ele. É preciso ter coragem para abandonar as defesas e se permitir chegar ao próximo do centro. É necessária ainda muita coragem para deixar o outro tocar nosso centro, para revelar-se. E, como já disse, sem revelação não há intimidade. Sem intimidade não há aprofundamento do amor. Para que o aprofundamento ocorra, é necessário um certo grau de entrega, ou seja, é preciso ter confiança, lealdade e fidelidade. Para aprofundar-se numa relação, você precisa estar focado, você tem que estar olhando para uma direção. Porém, por conta da repressão sexual, muitas vezes não é possível se comprometer nesse grau. Ocorre que a pessoa que foi muito reprimida tem curiosidade de conhecer aquilo que foi proibida de conhecer. Com isso, a variedade sexual acaba sendo um alívio para ela, um alívio para a libertação da repressão. Então, se você se encontra nesse estágio, o melhor não é se comprometer. Se fizer isso, você estará somente alimentando o círculo vicioso do sadomasoquismo e criando karmas desnecessários, já que estará prometendo dar algo que não tem para dar, algo que não pode cumprir. Controle e autoengano. Às vezes, mesmo estando comprometido em uma relação, você ou seu parceiro podem sentir vontade de conhecer outras pessoas. É possível que vocês sintam atração e queiram experimentar. Talvez vocês tenham curiosidade de ver se a grama do vizinho é mesmo mais verde. Na maioria das vezes, quando isso acontece, somos tomados pelo impulso de controlar, acreditando que se amarrarmos o outro ao pé da cama, estaremos evitando um sofrimento maior. Acreditamos que não daremos conta de deixar a pessoa ir embora, que não suportaremos perdê-la. Somos tomados pelo medo da solidão. Assim, tentamos mantê-la prisioneira, tentando provar que nossa grama é mais verde que a do vizinho e que ela tem que olhar somente para nós. Então começamos a usar todo o nosso repertório para forçar o outro a nos amar, a nos desejar, a querer estar conosco. Mas isso é um autoengano, uma ilusão. Não podemos segurar a pessoa. Se assim fizermos, ela ficará com raiva de nós e provavelmente tentará se vingar pelo fato de não estar fazendo o que quer fazer. Assim estaremos criando um sofrimento desnecessário para a nossa vida, para a vida dela e para a vida de quem está ao nosso redor. Esse esforço para fazer o outro a nos amar acaba ativando o pior dele, justamente porque reedita a ferida primordial, que é o momento da cisão, quando ele foi bloqueado na expressão de sua espontaneidade e da sua vitalidade. Com isso, um ciclo de dor é ativado, que rapidamente transforma-se em um jogo de ataque e defesa. Porém, se puder deixar o outro realmente livre, talvez ele faça a experiência de que precisa e volte. Se há amor, ele vai voltar, mas é fato que estaremos correndo risco. É possível que ele esteja ainda muito distante de ter qualquer insight a respeito do amor e a vida leve para longe. Pode ser que ele realmente vá embora. Essa é uma questão de escolha. Queremos continuar nos enganando ou queremos seguir o caminho da verdade? É importante ter consciência de que esse caminho oferece riscos e pede a estrutura emocional para enfrentá-los, porque eles poderão ativar nossa natureza inferior com muita intensidade.
Precisaremos estar maduros para suportar e superar o ciúme, a inveja, a insegurança, todas as misérias possíveis. Certa vez, eu falava sobre a importância da amizade nos relacionamentos e uma aluna perguntou se a amizade nos relacionamentos afetivos significaria deixar o seu parceiro livre para viver suas experiências. Ela queria saber se deveria dizer, com calma e tranquilidade, para o seu parceiro conhecer outra pessoa. Ela questionava se, nesse caso, eles não poderiam ser somente bons amigos. Esse questionamento é significativo. Seria realmente muito bom se pudéssemos deixar o outro livre para fazer o que quiser, mas é mais comum escolhermos pagar o preço por manter o outro aprisionado. Preferimos suportar as situações negativas que isso vai gerar, o que inclui o nosso próprio aprisionamento. Preferimos continuar usando a máscara, acreditando que o outro ainda está interessado em nós, para não enfrentar os desafios e turbulências que virão se deixarmos ele livre para seguir sua jornada. Mas se seu parceiro está sentindo atração por outras pessoas, é importante questionar qual o sentido dessa relação. Porque é verdade que essa liberdade pode virar uma forma de o casal não se aprofundar no amor. Isso precisa ser compreendido. Liberdade ou fuga? Como mencionei anteriormente, muitas vezes a variedade sexual pode servir de remédio para aquela pessoa que foi muito reprimida, pois essa liberdade é necessária para que ela possa avançar para estágios mais profundos do relacionamento. Muitas vezes, tal ideia de liberdade é usada justamente para o contrário, para fugir do aprofundamento. Na verdade, a pessoa não está precisando desse remédio. O que ela está querendo é encontrar um jeito de escapar da intimidade. Isso ocorre porque, como já vimos, o aprofundamento requer uma revelação, o que pode não ser fácil. A revelação implica mostrar páginas do livro da nossa vida que ainda não aceitamos, das quais ainda nos envergonhamos, o que não queremos mostrar para ninguém, nem para nós mesmos. Então, quando chegamos nessa página, muito astutamente, resolvemos mudar a direção de Eros e sentir atração por outra pessoa. Nesse caso, a liberdade não é verdadeira. Estamos usando a ideia de liberdade como uma estratégia de fuga para evitar o duro processo de transformação e o eu inferior. Porque, para nos transformarmos, precisamos ter a disposição de olhar para nossos defeitos, para coisas desagradáveis a respeito de nós mesmos. Precisamos ir além do orgulho e de todos os seus desdobramentos, vaidade, vergonha, arrogância, autoimagem idealizada, para encontrar a humildade de nos mostrar ao outro e também para receber a revelação dele. A revelação é um risco necessário. Ela pode fazer com que o casal entre numa noite escura ou pode fazer com que o Eros se recolha. Muitas vezes, ao receber a revelação do outro, deixamos de admirá-lo, porque, na verdade, estávamos projetando nele partes nossas com as quais não queríamos entrar em contato. Geralmente, você não admira a si mesmo. Por isso, deixa de admirar o outro, já que ele está espelhando aspectos de sua própria personalidade. Esses são aspectos de purificação dos corpos emocional e mental, que ocorrem até que o Eros seja resgatado e possa se unir ao sexo e ao amor. Quando isso acontece, significa que atravessamos a noite escura. Depois disso, tudo será diferente. Uma coisa é viver fantasiando quem é o outro e quem é você. Outra coisa é você ter a visão objetiva da realidade, podendo enxergar e aceitar as feiuras e os primores, tanto no outro quanto em si mesmo. Enquanto estamos sob o encanto da paixão e ainda não encontramos nessa noite escura, que é o processo de purificação, temos uma visão subjetiva e distorcida da realidade. Enxergamos somente o que queremos enxergar. Durante esse período, queremos sustentar as máscaras, tanto as nossas quanto as do outro, porque isso alimenta nossa fantasia. Porém, não é possível sustentar a máscara para sempre. Em algum momento, ela precisará cair, junto com as fantasias a respeito da vida, para que possamos aprender a olhar a vida como ela e amá-la a si mesmo. Olhar objetivamente para a vida, especificamente para o outro, significa ver as belezas e as misérias dele, sem fechar o coração. Isso não deve ser razão para deixar de amá-lo.
No mais profundo, você está acolhendo partes em você que antes também não amava. Como grande parte do relacionamento é baseada em projeções, não existe uma fórmula que sirva para todos os casais. O importante é que estejamos conscientes da necessidade da alma de cada um. Se o outro precisa de variedade, prefiro falar variedade e não liberdade. Porque então não serem somente amigos. Sinto que é exatamente isso que você precisa, ser amigo. Esse é o melhor caminho. Não diga que é amigo como estratégia para mais tarde se vingar e prender o outro. Não faça dessa ideia de ser amigo um instrumento de sua carência, de sua criança ferida. Você diz que aceita a necessidade do outro de ter variedade, mas depois encontra maneiras de aprisionar a pessoa na culpa e eternizar a relação. Precisamos realmente deixar o outro livre. E mais importante ainda, precisamos aprender a sermos livres. Precisamos ser amigos do nosso companheiro ou de nossa companheira. Essa amizade não significa que haverá um esfriamento da força erótica. Você é um amante, mas também é um amigo. E é com a companhia desse amante amigo que você poderá mergulhar mais profundamente para encontrar o que busca no sexo oposto, até que possa unir o masculino e o feminino dentro de você. Se o outro estiver precisando mesmo viver essa experiência de variedade, se essa vontade vier do coração, você não tem como segurá-lo, sem que a sua própria felicidade seja comprometida. Porém, se ele estiver precisando se aprofundar na relação, mas tentando usar a ideia de liberdade para escapar disso, é fácil de identificar. Quando essa experiência de variedade ocorre e a relação se mantém, é fácil diferenciar a liberdade da fuga do aprofundamento. Na fuga, colocamos um relacionamento contra o outro. Essa é uma forma de se escapar. A outra variedade como remédio é para aqueles casos de repressão, nos quais a pessoa realmente não teve a chance de viver o que queria. É para aqueles que estão na pré-escola dos relacionamentos. Mas o que eu tenho percebido é que, na maioria dos casos, a pessoa usa a ideia de variedade para fugir do aprofundamento. E ainda faz uso do discurso do conhecimento espiritual, falando de um conceito tão elevado e nobre de liberdade, para proteger as manobras do eu inferior. Você não viu Prembaba dizendo que a liberdade é a qualidade máxima? Esse é o caminho. E eu tenho que ser livre. Compulsão ou necessidade? A atração bate à porta quando menos esperamos, mas devemos estar atentos para não nos enganar. Não precisamos nos aproximar de toda pessoa por quem nos sentimos atraídos. Essa atração deve servir como material de escola. Façamos uso da autoobservação para identificar o que em nós está indo na direção dessa pessoa. O que estamos buscando nela que não estamos encontrando em nosso momento atual. Isso pode ser apenas um vício, uma compulsão. Ao nos deixarmos simplesmente ser levados pelo impulso da atração, sem nos observar, não chegamos a lugar algum. Não ampliamos nossa percepção e permanecemos andando em círculos. O importante não é enganar, ou seja, não ficar sozinho para fugir de relacionamento ou buscar variedade de fugir do aprofundamento. Não se enganar é ter coragem para doutrinar esses eus, essas entidades dentro de nós que querem continuar usurpando o trono da consciência. Se já estivermos conscientes dessa parte em nós que está viciada em fugir do aprofundamento, é preciso ensiná-la a reeducar para que ela possa ver os outros como amigos. Isso é o eu da luxúria, que quer pegar uma terceira pessoa para escapar da relação. Então, temos que ensinar esse eu psicológico. Pergunte a si mesmo, por que estou querendo ser dono dessa pessoa? Por que não posso ser amigo dela? Por que não posso somente apreciar e sentir admiração? Por que eu tenho que pegar a beleza do outro para mim? Isso é uma estratégia de fuga muito comum nos relacionamentos. Mas é preciso ser amigo de si mesmo também. Se você precisa da variedade, mas sente culpa por conta da moral ou da própria repressão e fica querendo aprofundar numa relação sem sucesso, relaxe. Essa não é a sua hora. Você não tem condições nesse momento. Aceite que esse é o lugar onde você está. Não queira estar onde não pode estar, porque isso é uma das coisas que mais dificulta a expansão da consciência. Essa é mais uma defesa, mais um aspecto do orgulho. O novo casamento. Até este ponto do nosso estudo, falamos principalmente do encontro entre duas crianças feridas, obstinadas em receber o amor exclusivo e viciadas em sofrimento,
o que poderia ser definido também como um encontro entre duas neuroses. Transitávamos principalmente na esfera do trabalho de cura. Agora já podemos começar a falar sobre o encontro dos dois seres, dois adultos maduros. Mas isso não quer dizer que não haja negatividade nessa relação, ou que o medo e o ódio tenham sido erradicados por completo do sistema. Nessa fase, ainda existem curas a serem realizadas. A diferença é que cada um já pode assumir as responsabilidades pelos balanços das relações. Uma das principais características do novo casamento é que nele não existe jogo de acusações. Inevitavelmente, o tema da cura e da purificação continuará sendo abordado, pois se trata de um processo contínuo, até que todas as capas que envolvem o ser sejam removidas e sua verdadeira natureza seja revelada por completo. Porém, agora começamos a tratar também de temas relativos à esfera da ativação da consciência maior, que, em última instância, é o desenvolvimento da capacidade de criar união e amar desinteressadamente. Nessa etapa, já é possível ter vislumbres da comunhão com o divino através do perdão e da gratidão, o que significa que, em algum grau, o amor já despertou. Embora o caminho seja um, existem estágios e muitas vezes essas esferas da evolução se interpenetram. É comum trabalhar na esfera de cura e ter vislumbres da comunhão com o divino, assim como também é muito natural estar trabalhando na ativação da consciência maior e ter pendências na esfera de cura. A nova era do casamento. Podemos dizer que o novo casamento é um ideal elevado de relacionamento que tem como objetivo despertar o amor incondicional. Pensando na importância desse tema, preferi usar o termo novo casamento, no lugar de casamento de nova era, embora ambos possam ter o mesmo significado. O termo nova era poderia inovar certas ideias e imagens pré-concebidas, o que impediria que muitos pudessem acessar esse tão profundo conhecimento, que por isso só tem o poder de construir as bases daquilo que a humanidade tanto aspira. Um mundo sem guerras, em que a harmonia, a paz e o amor reinam. Esse é um sonho possível de ser realizado somente por meio da cura dos relacionamentos e da compreensão da nossa natureza espiritual. É importante compreendermos o significado do que chamamos de nova era. Esse é o nome dado para a atual fase da evolução da consciência humana, a grande transição planetária que estamos vivendo. Essa é a principal característica desse novo tempo, transformação, do medo em confiança, do sofrimento em alegria, do egoísmo em verdadeiro altruísmo. Em outras palavras, significa transitar do paradigma materialista para a espiritualidade, compreendendo que ela nada tem a ver com atitudes e conceitos dogmáticos, verdades emprestadas ou qualquer tipo de separação e exclusão. A verdadeira espiritualidade acolhe, une, recebe e engloba todas as expressões que promovem a possibilidade de reconexão da alma individual com o absoluto, o poder criador do universo. Nova era é principalmente um estado de espírito, um movimento interno. Talvez você esteja vivendo a nova era, pois sendo movido pelo amor e pela confiança, você está vivendo esse novo tempo. Uma nova vida repleta de oportunidades, de infinitas possibilidades de realização, em todos os níveis, está se apresentando para você. Essa transformação é inevitável. Em algum momento você estará amando. Em algum momento você compreenderá o significado maior da existência que se revela por meio do conhecimento espiritual. Mas esse trânsito, essa passagem, não é simples e linear. Ela requer constante renovação de votos. Você que já ouviu o chamado do eu superior, que já se comprometeu em algum grau com o despertar do amor e já pode estar recebendo ensinamentos como este, precisará estar constantemente se renovando. Esse é o principal atributo que poderá te ajudar a atravessar esse momento crítico que estamos vivendo. A capacidade de renovar-se a cada momento, de abandonar o antigo e renascer a cada instante. Mas saiba que, independentemente do seu movimento individual, a grande transição planetária está acontecendo e você faz parte dela.
Está havendo uma mudança nas coordenadas do tempo. Já podemos perceber o mundo se transformando através de alguns sintomas, entre eles a crise da sustentabilidade, o excesso de água em alguns lugares e a falta de água em outros, o aumento da consciência espiritual e, ao mesmo tempo, o aumento da miséria, da criminalidade, da desigualdade social. Além disso, também observamos a manifestação popular que chegam carregadas de uma tremenda revolta. Esses sintomas indicam justamente que a Terra está passando por essa profunda crise, o que indica a necessidade de mudança. A casa está desmoronando. Nesse contexto, a casa simboliza o ego. No mais profundo, o ego está entrando em colapso e, aos poucos, a matéria está cedendo espaço para o espírito. Esse é o destino natural e inevitável da humanidade. Precisamos aprender a conviver com um novo paradigma, lembrando de fazer nossa parte, purificar nossos corações do medo e do ódio. Porém, isso não pode ser feito de uma forma moralista e estúpida. Estamos falando da necessidade de transmutar as formas de energia que habitam o planeta e nossos aspectos psíquicos. Sabemos que uma forma inteligente de realizar essa transformação é, em primeiro lugar, identificar e aceitar essas forças, compreendendo-as, descobrindo suas raízes, estabelecendo relações de causa e efeito, até que possamos ver o medo e o ódio somente como formas de pensamento, e não mais nos identificarmos com eles. E o que isso tem a ver com os relacionamentos? Tudo. Os relacionamentos afetivos sexuais e sua expressão mais formal, o casamento, estão na base da sociedade. Portanto, a solução para todos os males da humanidade está na cura das relações, principalmente entre o feminino e o masculino. Com isso, podemos dizer que a chave para a transformação planetária encontra-se na sexualidade. Nesse sentido, o nosso casamento possibilita um amplo campo para a evolução através desse aspecto da consciência, cujo objetivo é unir eros, a força erótica, sexo e amor. Essa união traz consigo a semente para o florescimento da qualidade máxima, a verdadeira liberdade. A reconversão da energia sexual é um dos aspectos do Parivartan. Como já vimos anteriormente, por conta da repressão sexual, a energia vital foi bloqueada e distorcida, criando um elo entre a negatividade e o prazer. Falamos também sobre 3 importantes chaves para a reconversão: o exame de suas insatisfações, a identificação do prazer no desprazer e o estudo das fantasias e tendências sexuais. Foram transmitidas instruções para o início de um trabalho de cura, através da abertura dos portais da estruturação da consciência. Mãe, Pai e Deus. Com isso, já sabemos que a sexualidade vai muito além da união dos órgãos sexuais. Ela é a movimentação da energia vital no seu corpo. Ela permeia e influencia toda a sua vida, pois é a expressão mais básica da própria vida. Sendo assim, se você quer saber onde está a sua vida, olhe para a sua sexualidade. Se a sua sexualidade está imersa no mundo da fantasia, sua vida está nesse mesmo lugar. Se está reprimida, sua vida está reprimida. Se está se movendo em direção ao coração, sua vida está se movendo nessa mesma direção. É simples assim. Por conta da ignorância em torno do tema da sexualidade, devido aos conceitos equivocados da maior parte das religiões, ele pode se tornar complexo. Repito, o principal veneno para a evolução da consciência humana é a negação. Se a sexualidade está envenenada, a vida está envenenada, pois a energia sexual é a semente do amor, e o amor é a seiva da vida. Portanto, tenha coragem para encarar sua sexualidade, pois ela se mostra onde você está e aponta aos desafios que precisará atravessar na sua jornada. Sexualidade e transcendência. Esse mundo começa com o sexo e termina com o sexo. Você entra através dele e sai através dele. Volto a dizer, se você domina o sexo, você domina a vida. Lembrando que dominar significa transcender. Então, o sexo possibilita a transcendência da vida e isso significa libertar-se do ciclo infinito de mortes e renascimentos. Significa transcender o sofrimento e encontrar a felicidade eterna. Podemos utilizar alguns instrumentos que ajudam nesse processo, conforme já vimos no decorrer deste estudo,
Mas essa transcendência não pode ser fabricada com a mente. Ela é um fenômeno que ocorre naturalmente. Já transcender o sexo significa não mais precisar dele e fazer a energia sexual subir pela coluna através dos centros de energia sutil, conhecido como chakras. No yoga, essa energia é conhecida como Kundalini e é representada pela imagem de uma serpente adormecida na base da coluna. Essa energia permanece dormente, porém latente, até que ocorra a purificação necessária para a sua ascensão. A ascensão da Kundalini corresponde ao que chamamos de iluminação, que é quando a energia vital ascende até o topo da cabeça. Existem estágios de ascensão. A Kundalini vai despertando aos poucos, conforme a pessoa vai se purificando e tendo vislumbres da realidade espiritual. Ao longo do processo, a ascensão, antes de alcançar o Charabara Chakra, que significa no topo da cabeça, essa energia, que é a própria energia vital, vai promovendo a ativação de nossas virtudes maiores, ativando poderes, expandindo nossa consciência. Quando ela chega ao coração, essa já é um estágio bem avançado. A transcendência total somente é possível quando atingimos a meta máxima do ser humano encarnado, que é a unificação dentro de nós dos princípios masculino e feminino. Mas como muitos já estudamos neste livro, precisamos transmutar as energias distorcidas através da cura das mazelas do passado. Esse é um aspecto primordial original. O princípio feminino se manifesta como a receptividade e a aceitação, mas quando distorcido, transforma-se em submissão ou dependência. Já o princípio masculino, quando puro, se manifesta com força criadora e poder de realização. Distorcido, porém, ele se expressa como violência e agressividade. Essas distorções precisam ser reconvertidas para que o feminino e o masculino voltem a atuar no seu aspecto primordial e possam se encontrar dentro de nós, realizando assim o casamento alquímico, o matrimônio perfeito. Quando essa alquimia interna ocorre, você se liberta da dependência do sexo, o que significa se libertar da dependência do outro, pois você encontra o que procura dentro de si mesmo. A necessidade de exercer o domínio sobre o outro acaba por consequência. Os jogos da luxúria desaparecem e isso é transcendência. Estamos falando de algo muito profundo. Não me refiro somente ao aspecto psicológico da luxúria, como seus jogos de manipulação e poder, mas uma verdadeira entidade espiritual que precisa ser dominada enquanto ainda existe energia sexual. A luxúria contamina a energia vital e impede a ascensão. Por isso, ela precisa ser dominada antes que a energia sexual entre em decadência, ou seja, quando você começa a envelhecer e naturalmente começa a perder o interesse pelo sexo. Isso significa que você tem um tempo limitado para realizar isso. Nesse período de tempo, é preciso aprender a direcionar a energia sexual para o coração, para o amor, o que pode ser bastante desafiador, já que é justamente o que a luxúria quer nos impedir de fazer. Se não fizermos isso dentro desse tempo determinado, será preciso esperar a próxima chance, porque não haverá mais energia sexual para promover a ascensão nessa existência. Se não fizermos isso dentro desse tempo determinado, será preciso esperar a próxima chance, porque não haverá mais energia sexual para promover a ascensão nessa existência. Mas se você conseguir completar essa iniciação e se tornar senhor do sexo, aquele que dominou a luxúria, você tem acesso ao que eu chamo de mundos superiores, nos quais já é possível superar a alegria e manifestar as primeiras notas da compaixão. Pontes para a ascensão da consciência. É preciso compreender que a transcendência é um fenômeno que não se pode controlar, pois não se pode controlar a entrega. O despertar da consciência amorosa é um processo gradual que ocorre por meio de autoconhecimento e a partir da purificação espiritual. O que podemos fazer é utilizar instrumentos, técnicas e ferramentas que preparam o terreno para entregar e para a ação da graça divina que devem ser utilizados de acordo com a personalidade e com o momento no qual cada um se encontra. Costumo utilizar ferramentas do yoga e do tantra. Para alguns, a abordagem do yoga é a mais adequada.
Para outros, recomendo o Tantra, mas todos os caminhos levam ao mesmo lugar: o testemunhar, a arte de se identificar com os jogos da natureza inferior. Um instrumento não é melhor ou superior ao outro. Uma medicina não é melhor do que a outra. Elas serão úteis dependendo da necessidade de cada um. A técnica é uma ponte, mas a ponte não é a nossa casa. Em algum momento, vamos precisar ir além da técnica. Eu falo de yoga e de tantra, porque isso ajuda muitas pessoas, mas chega um momento no qual não precisamos mais disso. Estamos falando de caminhos de volta para casa. É importante lembrar que os caminhos ainda não são nossa casa, eles apenas nos levam para lá. Ao identificar a atuação da natureza inferior nas diversas áreas de nossa vida, começamos a praticar o testemunhar, que é o sinônimo da autoobservação desapegada. Primeiro identificamos e reconhecemos os jogos e os observamos. Depois, praticamos o desapego, o que faz com que tais jogos desapareçam por completo. Esse é o objetivo das práticas do yoga, quer que seja o Hatha Yoga, prática física, ou o Jnana Yoga, conhecimento e discernimento. Elas visam ao fortalecimento do observador desapegado. Se podemos apenas observar o eu psicológico que está atuando, sem nos identificarmos com ele, os caminhos começam a se abrir e começamos a ter notícias do êxtase. Se observarmos as nuvens e não nos identificarmos com elas, procurando focar no espaço vazio entre elas, começamos a ter vislumbres do céu. O yoga nos ajuda a ampliar a força de vontade consciente através das austeridades inteligentes, o que envolve o esforço. No início da jornada, esse esforço é necessário, porque a mente tende a apontar seus vetores para infinitas direções, ou seja, a força de vontade não está focada. A mente se conecta com objetos externos que estimulam os sentidos e se perde neles. Isso provoca cada vez mais estímulos e se transformam em pensamentos, criando um mundo na mente a partir deles. Um mundo da imaginação e fantasias. Mas a base do yoga ensina que a iluminação começa quando cessa a imaginação. Então precisamos recolher a mente e apontá-la para uma só direção. Esse direcionamento se chama Dharana, concentração, porque somente através dela sua mente pode aquietar-se. E quando a mente se aquieta, você experiencia a unidade. O caminho do Tantra é diferente. Ele nos leva à experiência da unidade por meio da espontaneidade e da entrega. Observação focada também é utilizada, mas muda a abordagem. Nessa visão, tudo é sagrado. Se somos humanos, é do humano que devemos começar. Se somos seres sexuais, é com essa energia que iremos trabalhar, apenas tomando cuidado para manter a presença e não cair nas armadilhas da luxúria. As técnicas utilizadas dentro da abordagem tântrica abrem espaço para qualidades como inocência e aceitação. Muitas das linhas do Tantra são ricas em técnicas e rituais que emprestam elementos do yoga, mas, na essência, o Tantra é o caminho da espontaneidade. Muitos o compreendem como um conjunto de técnicas sexuais, mas o Tantra é um fenômeno que está muito além do sexo. É uma via em direção ao eterno. Dependendo do ângulo que você olha, é um caminho oposto ao yoga, porque nele você não determina um horário fixo para meditar nem realiza austeridades. Você simplesmente se entrega ao fluxo do coração e vai aonde ele te leva. Essa expressão do Tantra é a suprema compreensão, é o caminho da transcendência. Porém, os caminhos não são opostos, eles se entrelaçam, unindo forças para alcançar o mesmo objetivo. O Tantra é um fruto maduro do yoga. Não existe um momento determinado para você começar a praticar o Tantra, porque não é possível determinar quando uma flor vai nascer. Certa vez, um rapaz veio pedir orientação para mim, pois apesar de almejar viver a sexualidade tântrica, ele tinha muita dificuldade de se relacionar. Ele tinha medo do relacionamento e se sentia culpado por ainda manter o hábito da masturbação e outras compulsões. Então eu disse, para que você possa dar um passo em direção ao feminismo, primeiro esqueça o sexo tântrico. Isso porque ele deve acontecer naturalmente. E a maioria das técnicas e dos métodos tântricos acabam se tornando instrumentos da luxúria. O verdadeiro Tantra floresce da união entre eros, sexo e amor. Mas para que a flor possa brotar, a semente tem que ser plantada. Essa semente é o sexo normal.
E para que você possa ter uma relação normal e saudável, será preciso identificar e transformar o ódio pelo sexo oposto, que pode se manifestar de diversas maneiras. Podemos dizer que o Tantra também é o caminho da liberdade, pois é um instrumento que possibilita a transcendência. Mas é importante novamente salientar a diferença entre a verdadeira liberdade e a variedade. Tantra não tem a ver com variedade, o que gera desperdício e dispersão de energia, mas sim com o aprofundamento da intimidade e o direcionamento da energia sexual. Portanto, o verdadeiro Tantra só pode ser praticado quando você está disposto a realmente se entregar na relação com alguém. A prática do Tantra no casamento só pode ocorrer entre duas pessoas que já avançaram no processo de purificação, já descrito de várias maneiras neste livro, e que estão realmente dispostas a despertar o amor através do outro. Ou seja, duas pessoas que compreendem que o relacionamento é apenas uma passagem, um caminho que leva à transcendência do sexo. Duas pessoas que sabem que em algum momento da jornada terão que seguir sozinhas, já que a transcendência também é sinônimo de independência total do outro. A partir desse ponto, entramos na esfera do Brahmachamarya solar, que é o despertar natural do celibato. Se o Tantra é o florescimento, o Brahmachamarya é o supremo florescimento. Existe uma profunda relação entre o Tantra e o Brahmachamarya, o que para muitos pode parecer paradoxal, pois tem uma compreensão equivocada a respeito desses conceitos. No Brahmachamarya, assim como no Tantra, não existe oposição a nada, nem mesmo ao sexo. O verdadeiro Brahmachamarya não se importa em ver o outro nu, pois ele não está vendo o corpo. Para ele, não há diferença entre homem e mulher. Nesse estágio, toda a sua energia é direcionada para a ascensão. Ele está pronto para se tornar um canal puro do amor incondicional e do altruísmo. O casamento e o fim do Eros. Esses conceitos são bastante elevados e precisam ser estudados com profundidade, mas é preciso lembrar que tudo começa com vassoura, sabão em pó e detergente para limpar crenças, conceitos e todas as formas limitadas de compreensão do relacionamento que se encontram no sistema. Por isso, eu sinto que antes de falar mais sobre tudo isso, é preciso ainda reforçar e lançar luz sobre alguns aspectos do velho casamento. No velho modelo, ao buscar um relacionamento, queremos alguém que possa reafirmar a falsa ideia de quem somos. O outro funciona como um espelho que reflete a sua realidade. Então, paramos em frente a um ao outro e perguntamos: espelho, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu? E a resposta que esperamos é: não, minha rainha ou meu rei, você é a pessoa mais bela deste mundo. Mas quando o espelho responde sim, Branca de Neve é a mais bela, nós que estamos cheios de romantismo, nos transformamos em feras. Basta receber um não que o ódio ressurge das profundezas e queremos crucificar o outro. Por isso que no modelo antigo de casamento não há espaço para a verdadeira celebração, somente para a alegria passageira que nasce da satisfação do ego quando recebemos o que queremos. O velho casamento tem sido um jogo cujo objetivo é forçar o outro a dizer sim, para nós mesmos que esse sim reafirme a nossa miséria. Queremos que o outro confirme nossa falsa ideia do eu. Mas dentro de um relacionamento é impossível sustentar essa mentira por muito tempo. Em algum momento, as máscaras começam a desmoronar. Nesse modelo, o outro também é um canal de expurgo do nosso ódio. Estamos carregados de ódio e vingança e precisamos de alguém em quem descarregar essa energia. Caso contrário, implodimos. O outro é um canal de alívio e alguém para torturarmos. E isso, muitas vezes, é a distorção do amor. Dizemos eu te amo, mas tiramos todo o poder do outro, fazendo ele se sentir inseguro, inferior. Fazemos com que ele não acredite no seu próprio poder. Somos infelizes e queremos alguém para botar a culpa. Então projetamos todo o nosso ódio no outro e o casamento se transforma em um campo de batalha, no qual podemos, no máximo, reeditar nossas feridas infantis. Paradoxalmente, o principal obstáculo para a cura do ódio entre os sexos é a instituição do casamento ou, para ser mais preciso, é a idealização do casamento ou da família. Isso é que impede que o amor exerça sua meta de unificar o masculino e o feminino. Em vez de promover a união,
O casamento tem sido o principal inimigo do amor, porque a força erótica que nasce quando os amantes se encontram é que é o combustível para a realização dessa meta. Geralmente, morre quando eles se casam. Isso ocorre porque, aparentemente, realizamos a nossa fantasia de ser único e eterno proprietário do outro. Recebemos a bênção de um sacerdote para adquirir o outro e este passa a ter a obrigação de atender aos nossos caprichos. A obrigação, a rotina da convivência diária e a acomodação acabam com a força erótica. Eros é a paixão e ela vive do mistério, do desvendamento constante da alma. Ao casar, nós nos acomodamos e passamos a acreditar que não há mais nada para desvendar e conquistar, assim como não há mais nada para revelar. Porém, o mistério é incentivado e ampliado quando existe vontade de conhecer o outro. Uma das coisas que fez Eros a se recolher é acreditarmos que já sabemos tudo sobre o outro. Assim, perdemos o interesse por ele e, por consequência, a motivação de nos descobrirmos através dele. Normalmente, isso acontece porque a relação esbarra em algum ponto que ativa a vergonha, ou seja, quando ela pede a revelação de algum aspecto de nossa personalidade que não queremos mostrar a ninguém, nem a nós mesmos. Assim, o canal da revelação se fecha. Mas o alimento de Eros é a revelação. Quanto mais nos revelarmos e acolhermos a revelação do outro, mais Eros cresce. Eros só poderá atingir sua meta de realizar o amor se houver a disposição de ambos para encarar os aspectos sombrios que pode vir à tona na relação. Portanto, se não estamos dispostos a lidar com a sombra, Eros vai se recolher. Lidar com sombra significa não ter medo de se revelar, de nos mostrarmos para o outro. A principal desculpa usada para não realizar a integração da sombra geralmente é a mágoa e o ressentimento. Tomados por esses sentimentos, nos fechamos e perdemos a admiração pelo outro. Assim, aos poucos, Eros morre de fome e nós acabamos indo procurar outra pessoa. Ou ficamos com a mesma pessoa esperando a morte chegar. Muitas vezes abordo esse assunto de forma bastante dura porque vejo quanto tais padrões e condicionamentos têm destruído as possibilidades de realização do amor. Com isso fica claro que, se aspiramos nos unir ao outro através do Tantra, será necessário nos libertarmos desses antigos condicionamentos e nos abrirmos para uma relação em que a honestidade e a liberdade estão em primeiro lugar, e que existe tal disposição para conhecer a nós mesmos através do outro. Apesar de tudo, eu sinto que as distorções do velho casamento também precisam ser acolhidas, porque esse antigo modelo baseado no medo tem algo a nos ensinar. O medo tem o seu papel na psique humana. É importante compreender a necessidade de segurança que se manifesta de tantas maneiras dentro da relação, mas também na idealização do casamento e da família. Tudo isso nasce do medo. É importante compreender quem em você quer se casar, quem em você quer ter uma família, quem em você está com medo de se revelar, a quem você quer agradar. Essas questões podem estar tão misturadas dentro de você que não é possível saber ao certo o que a sua alma deseja. Se você tem a dúvida se casa ou compra uma bicicleta, experimente ficar um pouco sozinho. Procure meditar para identificar quem em você está querendo ir para a direita ou para a esquerda. O que te move na direção do outro? Talvez você não tenha condições de saber. Talvez seja bom casar ou se permitir viver essa experiência. Qual o problema de errar? Você pode estar certo. A entidade humana em evolução, de fato, cresce quando se abre para a vida e se entrega para subir e descer, levantar e cair. Pois é assim que se aprende. Mas você só poderá realmente evoluir nessa senda quando souber o que te separa do outro, o que destrói a sua capacidade de criar união.